Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora eu queria conversar com vocês sobre critérios de divisibilidade, certo? Quando é que um número ele é divisível por outro? Primeiro, um número vai ser divisível por outro quando a sua divisão der exata, certo? Por exemplo, 4 dividido por 2 é 2, né? E sobra resto zero, né? Então, esse 4 ele é divisível por 2, tá bom? Agora eu pergunto a você, quais são os critérios que eu utilizei para dividir esse 4 por 2? Em outras palavras, qual vai ser o critério de divisibilidade por 2? Será que todo número ele é divisível por 2? Não, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o primeiro critério que nós vamos estudar aqui, ó, é a divisibilidade por 2. Vou escrever aqui, ó, por 2, tá bom? Quando é que um número vai ser divisível por 2? Bom, ele vai ser divisível por 2 quando o último algarismo que compõe esse número for um número par, certo? Então, vou escrever assim, ó. Para resumir, ele vai ser divisível por 2 quando ele for um número par. Tá certo? Ora, como é que seria um número par? Exemplo. Lá vai, vamos nós. Será que 12 é divisível por 2? Será que eu posso dividir 12 por 2 exatamente? Sim, porque 12 é um número par. Veja, ó, 12 é um número par. Ora, e quais são os números pares? Ora, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai, né? Ó, perceba que o que eu falei, 2, 4, 6, 8, 10, são os múltiplos de 2, certo? Então lembra lá do vídeo anterior, né? Múltiplos, e eu preciso daquele conhecimento para poder vir para cá, para divisibilidade. Então, esse número 12 ele vai ser divisível por 2 porque ele é par. Outro exemplo, será que 32 é divisível por 2? Sim, porque 32 é par. Então, Wendel, qualquer número par é divisível por 2? Sim, ó. Vamos pensar num número bem grande aqui, ó. Sei lá, 1346. É divisível por 2? Sim, porque, olha, o último número é um número par, certo? Então, esse aí vai ser o nosso critério de divisibilidade por 2. Basta observar um número, se esse número for par, então ele é divisível por 2. Nosso próximo aqui, ó, nosso próximo critério vai ser divisível por 3. Quando será que um número vai ser divisível por 3? Ora, ele vai ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos que constituem esse número der um número divisível por 3, ou, em outras palavras, múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3? Ora, o 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Será que o 33 ele é divisível por 3? Ora, vamos pensar. 33, se eu somar os seus algarismos, 3 mais 3 dá quanto? 6, ó. E 6 é um múltiplo de 3. Então, ó, beleza. O 33 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos me resultou em um número, ó, que é múltiplo de 3, tá bom? Outro exemplo para você, ó. Será que vamos colocar aqui, ó, o 42 ele é divisível por 3? Ora, vamos fazer o teste, né, ó. Basta somar 4 mais 2. 4 mais 2 deu quanto? Deu 6 de novo, né, ó. Então 6 é um número divisível por
3. Aliás, ele é múltiplo de 3. Então, o 42 ele vai ser divisível por 3. Meu prof, me dê um exemplo de um número que não seja divisível por 3. Vamos ver. Aqui, ó. Vou até troquei até de cor. 37. Será que o 37 é divisível por 3? Ora, não sei. Vamos ver. Submetendo ele à regra, eu vou somar os seus algarismos, ó. 3 com mais 7. E essa soma tem que me resultar em um número que seja múltiplo de 3. 3 com mais 7 é 10. E 10 não é múltiplo de 3. Logo, o 37 não é divisível por 3. Tudo bem, minha turma? Vamos adiante, né? Ó, já vimos por 2 e por 3. Vamos fazer agora aqui, ó, por 4. Divisível por 4. Quando é que o número vai ser divisível por 4? Antes da gente começar a dividir por 4, essa mesma ideia aqui, ó, serve para critérios por 9. Quando é que um número, vou colocar aqui, olha, bem aqui assim, ó, embaixo deste exemplo, eu vou colocar bem aqui assim, ó, por 9. Quando é que um número vai ser divisível por 9? Ora, mesmo esquema. Quando a soma dos seus algarismos der um número divisível por 9. Por exemplo, veja, acompanhe comigo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 81, né, ó, 81, será que é divisível por 9? Sim. Não sei, mas vamos testar. Se eu somar 8 mais 1, dá 9. E 9 não é um múltiplo de 9? É, ele mesmo, né? Então, beleza. O 81 também é divisível por 9. Outro exemplo, 54, ó. 54. Se eu pegar o 54 e somar os seus algarismos, ó, 5 mais 4 dá quanto? 9. Então, será que 54 é divisível por 9? Sim, ele é divisível por 9. Faça um exemplo assim de um número bem grande. Pense lá no número bem grande. Ora, veio aqui na minha cabeça um número assim, ó. 3.432. Será que esse número ele é divisível por 9? Não sei, vamos ver. Se eu somar os seus algarismos, olha o que vai resultar. Bom, meu papel está acabando, vou somar aqui embaixo. Ó. Se eu somar 3 mais 4 mais 3 mais 2, isso aqui dá quanto? 3 com 3 dá 6, 10, 12. 12 é um múltiplo de 9? Não. Então, 3.442 não é divisível por 9. Ok? Só para aproveitar a ideia, né, que era do 3, que é o mesmo raciocínio para o 9. Então, 3 e 9, o critério é parecido, tá bom? Vamos lá na divisão por 4, então. Divisibilidade por 4. Ora, quando é que o número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos que compõem um número for 0, 0, ou quando esses dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4, ou múltiplo de 4. Ora, eu tenho duas situações. Para ser divisível por 4, os dois últimos números têm que terminar em 0, 0. Por exemplo, 300. Eu vou observar o 300. Os dois últimos, veja, os dois últimos algarismos, 0, 0. Então, 300, ele é divisível por 4. Tudo bem? Ó? Outro exemplo, o 1000. Veja, 1000. Os dois últimos números, os dois últimos algarismos, 0, 0. Então, o 1000 também vai ser divisível por 4. Eu consigo dividir o 1000 por 4 de forma exata. Tá bom? Lembra, os dois últimos terminados em 0, 0. Ou que os dois últimos algarismos formem um número que seja divisível ou múltiplo de 4.
Por exemplo, 408. Será que é divisível por 4? Veja, 408, os dois últimos, ou neste caso aqui, ó, o último número é 8. E 8 é um múltiplo de 4. Então, 408, beleza, também é divisível por 4. E outro, mais um exemplo, 328. Veja, ó, 328, vamos observar os dois últimos números, ó, 28, 28. 28, ele é múltiplo de 4? Sim, né, ó, 28 é múltiplo de 4. Então, ó, beleza, 328 é divisível por 4. Tudo bem, ó? Então, esse aí foi o critério de divisão por 4. Vamos aqui na divisão por 5 agora, tá bom? Critérios de divisibilidade por 5. Ora, esse é muito fácil, né? Ó? Por 5. Quando é que o número vai ser divisível por 5? Ora, turma, ele vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. O número terminado em 0, por exemplo, 1000, ó. 1000 é o número que termina em 0. Então, lógico, ele vai ser divisível por 5. Olha que coisa curiosa. O 1000, ele é divisível por 5 e também é divisível por 4. Então, te liga nessa dica. O número ele pode ser divisível por mais de um algarismo, digamos assim, ó, por 4, por 5, né? Ó. Ok. Então, para ser divisível por 5, ou o meu último número termina em 0, ou o meu último número termina em 5. Por exemplo, 435. Eu observei o meu algarismo final aqui, ó, né, ó, meu último algarismo, ele terminou em 5, então beleza, ele é divisível por 5. Tudo bem, ó? Vamos aqui, ó, rapidinho, divisibilidade por 6. Vamos ver aqui, ó, por 6. Quando é que o número ele vai ser divisível por 6? Ora, veja comigo bem aqui, ó. Ele vai ser divisível por 6 quando ele passar no teste do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Se ele passar no teste do critério de divisibilidade por 2 e por 3, automaticamente ele vai ser divisível por 6. Então, ele tem que passar no critério do 2 e no critério do 3 para ser divisível por 6. Ok, minha turma? Então, vamos pensar no seguinte. Veja, eu vou pegar um número aqui, um número qualquer, bem baixinho para a gente poder raciocinar. Deixa-me ver. Olha, eu vou pegar o número 12. Está aqui, ó, 12. 12, ele passa no critério do 2. Qual é o critério do 2? Que o número seja par. Do 2 passou. Vamos ver agora no critério do 3, que a soma dos seus algarismos seja um número divisível por 3. 1 mais 2 dá 3. Beleza, passou no do 3 também. Então, lógico que este 12 também vai ser divisível por 6. Tá bom? Vamos pegar um outro número aqui, ó. O 48, por exemplo. Ó. 48. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Ele é por 3? Somos algarismos. 4 com mais 8, 12. 12 é um número múltiplo de 3. Então, ó, ele vai ser divisível por 6. Então, recapitulando, para que ele seja divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que passar no critério do 2 e do 3. Se ele passar no critério de 1 e falhar no outro, então esse número não vai ser divisível por 6. Repito, ele tem que passar no critério dos dois, do 2 e do 3, ao mesmo tempo. Tá bom? Minha turma, esses são os critérios de 2 até 6, certo? Tem um exercíciozinho para você fazer, que eu vou deixar lá no positivo on, uma atividade, tá bom? Para você resolver com relação àqueles múltiplos e divisores e já agora com o nosso critério de divisibilidade, tá bom?
Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.